título deste episódio: pelo ar, por terra, de cócoras. Aliás, tendo em conta o dia que é hoje devia ser o cara que mordeu o cachorro. É isso aí. É verdade. Cachorro vira-lata. O homem que mordeu o cão. Bidu. Eu estou pasmado com uma notícia que o Vasco me enviou há minutos. Um jovem de 16 anos fez uma viagem de avião que me leva a não mais me queixar de nenhuma viagem de avião de longo curso. Nunca mais. Já sei. O jovem fez um voo de 5 horas escondido no compartimento do trem de aterragem de um avião que fazia a rota entre a Califórnia e o Havaí. 5 horas de viagem a uma altitude onde não há oxigênio, com temperaturas na casa dos 60 negativos, e sobreviveu. E nem sequer sofreu muito. Levava uma mantinha. Porque aparentemente desmaiou logo na decolagem. Pumba, foi logo. Foi conservado em frio. Agora, pessoal, não tentem fazer isto. Não. Geralmente o resultado não é este. Isto não é bem o mesmo que ir agarrado à parte de trás do elétrico. Que imagem tão antiga. Eu gosto de pensar que o rapaz estava sentado lá no trem de aterragem e pensava: mas o hospedeiro não vem aqui. Exato. Eu quero a minha Sandy. Quando é que chega a Sandy? Queria um chá café alaranjada. Quando é que chega a Não pergunta Sandy? nada. Bom, se eu fosse um homem procurado. Se eu fosse um homem procurado, eu acho que seria como o protagonista da próxima história. E esse é o meu problema. Eu preciso de ter a certeza das coisas. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Um senhor alemão de 59 anos, ele tinha a sensação de que estava a ser procurado por fraude bancária. Não tinha a certeza, mas tinha a sensação. Tinha a sensação porquê? Talvez porque tivesse mesmo cometido uma fraude bancária. Ele tinha a sensação só. Ele tinha a sensação de que as autoridades andavam no encalço dele, mas faltava-lhe a certeza. E eu compreendo isto. Antes de uma pessoa fugir do país, ou mudar de cara, ou seja o que for, convém a pessoa descobrir se é ou não um criminoso procurado, porque fugir é uma coisa que ainda exige algum investimento, não é? E uma pessoa não pode deitar dinheiro à rua e depois perceber que afinal não é um criminoso procurado. O que fez então este mestre, este verdadeiro mestre? Ele fez o mais rápido. Ele vive na Áustria, em Salzburgo, e foi a uma esquadra perguntar: olha, desculpe uma dúvida, eu estou a ser investigado e procurado por fraude bancária. E então disseram-lhe: vamos já ver isso, dê os seus dados e a gente vê já isso aqui no computador. Ele deu, aguardou um bocadinho e daí a pouco chegava a confirmação. O polícia de serviço disse-lhe: pois, de facto há aqui um mandato de captura para si, sendo assim está preso. E pronto, o senhor está atrás das grades. Mas é bom ver que o sistema funciona. Está resolvido isso. Ele admitiu que, em caso de se confirmar que era procurado, não tinha nenhum plano B. Eu gostava de pensar que assim que chegou a confirmação, ele ainda tentou correr porta fora. Mas não, eu gosto da simplicidade de todo este processo. Então esse senhor queria fugir de qualquer coisa da vida cá fora. Eu acho que sim, se calhar. era É isso. uma bela forma de apanhar fugitivos. Sim. Se você tem a sensação de que está a ser. Venha saber. Venha cá. A gente confirma. Nós respondemos, sim. Bom, e agora uma coisa que me foi enviada por uma quantidade insana de ouvintes entre o Facebook do Homem que Mordeu o Cão, em facebook.com/homemcau, e o meu. Muitas pessoas à conta disto enviaram-me simpáticos comentários dizendo que eu sou um visionário. Ora bem, se eu sou visionário numa área bastante restrita, confinada a um tema apenas, e nem por isso um tema muito digno. Já vão perceber. Aqui há umas semanas eu dei por mim envolvido numa polémica parva por causa de um desenho que eu fiz a pedido do meu filho. O meu filho pede-me que eu lhe faça desenhos surreais. Eu vejo isso como um desafio e nenhum desenho é impossível, apesar das ideias dele serem dementes. E ele pediu-me para eu lhe fazer o desenho de um cocó, mas um cocó bonito. Um cocó menina. E eu desenhei e publiquei o desenho no Facebook. Alguém denunciou o desenho. Eu estive bloqueado 24 horas no Facebook. Entretanto, o pessoal do Facebook reconheceu o exagero daquela censura, sobretudo tendo em conta que existem tantas páginas violentas e carregadas de ódio que continuam abertas e ninguém faz nada. E pessoas como depois o pessoal do Cão Azul ou da Tuquices começaram a produzir merchandising do cocó menina para fins humanitários. Nós decidimos que era mais interessante para fins humanitários. Há bonecos do cocó menina para acreditar, t-shirts para a ala pediátrica do IPO. Ora bem, esta semana surge a novidade espantosa. A Unicef acaba de lançar uma mascote divertida e fofinha para uma campanha na Índia. Mascote essa que é um cocó. Um cocó que canta e dança. A Unicef? A Unicef, inserido numa campanha da Unicef, este cocó que canta e dança, para sensibilizar as pessoas na Índia. Isso é um cocó entertainer. A campanha é para as pessoas não fazerem. Para as pessoas não fazerem número 2 na rua.
Ah, bom, sim. Daí vir da. Um cocó que canta e dança. É uma coisa séria, da Isto Unicef. é a música da campanha da Unicef. Do Not Poo on the Street. Tem um videoclipe protagonizado por todo um exército de cocós, dançarinos e cantores. Vamos ouvir um pouco da música. Como é que se chama a música? Como é que é? Take the poop. Take the poop To the loo. to the loo. Bom. Take the poop to the loo. E começa com este. Isto é a Unicef em todo o seu esplendor. Isto não são instrumentos de sopro, não. Não é o rampião, isto não é o rampião. Quer dizer, é de sopro, mas assim, de outra maneira. I close my eyes, I step away. No matter where I go, there's no getting away. Olha, isto fica no ouvido. Calvin Harris vai já fazer uma remix disto. Isto está no site da prestigiada revista Time. I step out on the street. What do I see? Olha para isto. Ainda por cima a letra é muito franca porque Sabes o que eu estava a pensar? Podiam fazer também Sim, uma versão disto para Portugal, mas é mais número 1 sim, pois é. em relação ao xixi. Faz muito número 1 na rua. Não faça WC. Pois é, bem visto, bem visto. A Time diz que a voz feminina nesta música é de uma cantora indiana que, antes disto, tinha participado na banda sonora da Vida de Pi. Incrível, da Vida de Pi à Vida de Plock. Bom, eu gosto de pensar que abri a porta para operações humanitárias usando personagens feitas de fezes. A médio prazo, penso que poderá estar aqui material para eu acabar agraciado com o Nobel. Espero que depois vocês vão lá. À Academia Sueca. Para já pode ser que seja o prémio TV 7 dias. Depois o Nobel. Porque é assim a escala. Essas. Tem que se começar. Claro. Título deste episódio: The Power of Christ Compels You. Bom. Isto é uma citação do Exorcista, para quem não sabe. Um bom filme para ver em família. Sim, exercício que não deu este Natal. Fiquei. Pois por foi. acaso. Pois foi. Então, natalício, surpreendido. não fez parte da programação. Como vocês sabem, eu vivi parte da minha infância e juventude entre Marx e Deus. Porque o meu pai era comunista, as minhas avós eram crentes e, portanto, Deus e anjos da guarda e afins existiam só quando eu ia dormir à casa das minhas avós. E eu tinha uma relação complicada com o meu anjo da guarda. A minha avó Maria dizia-me: ele está sempre contigo, ele está sempre a ver-te. E eu lembro de estar na casa de banho, em casa da minha avó, fazer o chamado número 2 e ia dizer para o ar: vai Damara! Está sossegado! As minhas avós ensinaram-me a rezar e elas acreditavam nisso de tal maneira que eu comecei a pensar: se calhar isto de rezar é uma maneira de conseguir sempre boas notas e de não levar tanta tareia dos bullies. E eu comecei a olhar para rezar como uma espécie de kit de salva-vidas infalível. Eu via um bully a avançar para mim e punha-me a rezar baixo um Pai Nosso, pedindo que ele passasse ao largo ou que de repente ele passasse a ser gentil comigo. Depois o bully aproximava-se, dava-me uma belinha com toda a força na testa e aquilo que eu pensava era: raios, devo-me ter enganado uma palavra qualquer na reza. Mas não. O que acontecia era que o bully, enquanto se dirigia para ti, estava a rezar um Pai Nosso a dizer: Senhor, faz com que este palerma não saia do sítio e fique só a olhar para mim com esta cara de parvo, porque eu posso abater forte. Obrigado por me mostrares o outro ângulo. No fundo, mas eu olhava para rezar como uma espécie de superpoder de feitiçaria, tipo palavras mágicas, tipo Harry Potter. Se bem que na altura não havia Harry Potter e é pena porque os caixas de óculos teriam sido mais respeitados. Mas lembro-me de tentar rezar de forma mais completa, com o sinal da cruz e tudo, antes de receber o resultado de testes de matemática. Fechava-me na casa de banho da escola e rezava com o sinal da cruz, Pai, Filho, Espírito Santo. Depois ia para a aula tudo confiante, a professora entregava o teste. Pumba! 15%! Mau! E em vez de me aplicar a estudar, não, eu punha-me a pensar: de certeza que foi porque fiz mal o sinal da cruz, porque eu sei que o Pai é na testa, mas de certeza que troquei o ombro que é do Filho e o ombro que é do Espírito Santo. Era dramática a minha relação com a religião. Era como se fosse um kit de montagem que eu nunca conseguia montar bem e aquilo caía tudo. Ou então era como jogar à bola. Eu tentava, mas não tinha jeito. Era o mesmo como rezar. Às tantas optavas por rezar a Marx ou não?
Acho que não funcionava tão bem. Pois. Não funcionava tão bem. Vem esta memória de infância a propósito de uma notícia Mas não, sobre. em princípio funciona igual, só para dizer. Malta que não só acredita que rezar funciona, como teve uma aparente prova disso. Aconteceu na Venezuela, num lugar chamado Valle de la Páscoa. Tem que ser dito com esta voz, não sei porquê. Valle de la Páscoa. Um assalto acabou por transformar-se na melhor publicidade de sempre às vantagens de rezar como método mais eficaz do que a polícia para apanhar bandidos. Isto passou-se numa sapataria. 2 assaltantes entram na loja, gritam, ameaçam, começam a meter sapatos para dentro de sacos. O casal de proprietários da loja, que são evangélicos, estão em pânico, começam a rezar em voz alta e a dada altura eles dizem: o sangue de Cristo tem poder! E nesse preciso instante, um dos ladrões cai para o lado, fulminado com um ataque cardíaco. Já deu! Já almocei. Agora já vai cá almocei. dizer, Cardi, que não funciona e não sei o quê. O outro conseguiu fugir. Eu tinha ido para a porta a gritar: o sangue de Cristo tem poder! Até o outro cair. Mas não aconteceu. Seja como for, está aqui o esboço para um novo tipo de série policial: CSI, Christ Scene Investigation. Cristo a resolver casos, não? Está bem, pronto. Está bem. Bom, ontem eu inaugurei. Só uma nota, Sim. Nuno. Sim. Cristo não resolveu este caso, Cristo matou um Pois foi, senhor. Cristo aqui foi quase tipo Dirty Harry, não é? Exatamente. Depois Dirty vem a Harry. polícia descobrir quem matou este senhor. Foi Cristo. Achas que Cristo disse-lhe: do you feel like eu ontem inaugurei a Cave do Marco na internet. É uma masmorra onde estou a juntar todas as minhas coisas. E ontem na abertura mostrei um arrebatador exclusivo, A Dura Verdade sobre os Clã. Eu acho que tens aí sons disso, Pedro. Tenho. Quando nós ouvimos uma canção dos Clã, nós deliciamos-nos com o verdadeiro macramé de talento e de sofisticação que ali está. Tens aí a versão normal. Queres a versão normal? A versão primeiro? normal do Outra Vez, que é o Do Outra single Vez, que eles que é estão o- agora. enfim, é o single Sim, correto. Exato. É isto para quem não está a ver. Isto é o Outra Vez. Mas a que soam de facto os Clã, uma vez despidos da panóplia de maquinetas e filtros. Deixa só ouvir um bocadinho ela cantar. É isso. Dizem para te contenteres se um amor a vida traz. Isto é a versão que toda a gente conhece. É a versão que está no disco. Mas agora tens a dura preparem-se para- realidade, Eu não é? tenho a dura realidade e isto é chocante. Isto é o que soa na realidade, Pois. antes dos truques todos técnicos. É isso. Não só eles não sabem tocar, como é, que é? Ela canta mal? Te contenteres se um amor a vida traz. Tanta gente sem nenhum que é errado. Isto é uma das coisas que estão nessa montra de coisas extremamente giras, que é a Cave do Marco, www.acavedomarco.pt. E há pessoas que dizem: e são os Clã a brincar e estão combinados contigo. E a isso eu respondo: olha ali um indivíduo todo nu com barrete de campino no monociclo. Já passou, deviam ter sido mais rápidos a olhar. Eu Por queria só dizer, dizer ela assim. tem que fazer um esforço para cantar mal. É isso, Pois e não tem. consegue. Eu acho que está muito engraçado isto que os Clã fizeram. Realmente, olha, nós a fingir que não sabemos. A Manuela Azevedo falhou. Pois Ela falhou. não sabe cantar mal. Não sabe. Não sabe não cantar. Por muito que se esforce, ela não sabe Sim, cantar mal. sabes que eu dei por mim a gostar desta versão. Pois é, É pá. Porque ela canta bem, mesmo querendo cantar mal. A verdade é essa. Não é nada, isto é mesmo a sério. Isto não é agora. Agora são os Clã a fingir, ok? Não, agora é sério mesmo. Agora é sério, não é? Os Clã, outra vez, na Rádio Comercial. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place, oferta do mês de janeiro, para se pôr em forma. Cavedomarco.pt. Vão lá, quem for é sexy. Olha, já estou na Cave do Mar. Então é sexy. Não resulta. Sou muito sexy. Que frase. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: 2019, o serial do terror.
2019. Ainda me lembro quando 2019 era o ano que vinha escrito no começo de um dos meus filmes favoritos de ficção científica, Blade Runner. Lembram-se? O futuro não bate muito. Não. Não há carros voadores. Assim que o filme começava, surgia a mensagem PAM, Los Angeles, novembro de 2019. E nós. Calma, é só em novembro. É só em novembro. Temos tempo. Pois. Há ainda 11 meses pela frente. 11 meses para ficar numa noite eterna com carros voadores. E seres humanos robôs. sintéticos. E robôs. Sim. Mas nós existimos num tempo em que ver essa mensagem no início do filme levava os nossos jovens cérebros a pensar: ei, isto é futuro, mas futuro. Lembram-se disso quando 2019 era futuro, mas futuro? Isto é futuro, mas em Agora termos. estamos cá, 2019. É verdade. Um daqueles anos que se inventava para simbolizar algo distante. Mas olha, Este usando a tua apocalíptico expressão, 2019. é uma sorte estarmos cá, sobretudo tu, não é? Sim, é verdade. Sim. Mas antes disso, uma das minhas resoluções de ano novo é viver um estilo de vida Blade Runner, mesmo que não haja carros voadores. Mas como? Planeio passar os próximos meses desconfiado se vocês serão humanos ou máquinas super sofisticadas. Investe Ok? nisso. E eu próprio também irei questionar-me se serei uma coisa ou outra. Mas se eu fosse uma máquina, não creio que super sofisticado se aplicasse a mim. Eu seria uma espécie do Spectrum 48K dos seres humanos sintéticos. Está giro. Mas Mas atenção, atenção, mas entra. Todas as manhãs começaria com. Mas atenção. Mas olha, se falamos num contexto Blade Runner, podes muito bem apaixonar também por uma máquina. Pode ser também, sim. Olha que Pode ser para a minha máquina de lavar. no outro dia uma impressora muito jeitosa perguntou-me por ti. Pois, elas adoram-me. Era uma Epson. Adoram-me. Bom, como é que foi o vosso começo do ano? Foi bom? Foi bom, e o teu? Foi normal. o meu- A cantar SingStar. Ok. Primeiro dia do ano, ok. Manhã linda de sol. Eu adoro as manhãs de 1 de janeiro. A pacatez. E esteve um dia incrível ontem. Pois teve. E o concerto de Ano Novo a bombar na TV. Eu adoro ver o concerto de Ano Novo. Não só porque é um espetáculo musical incrível, mas porque me lembra sempre o meu pai. É como se ele estivesse ali comigo. Mal eu imaginava que minutos depois seria eu que quase iria ter com ele. É lá. Mas sim, portanto, primeiro dia do ano, manhã de sol, concerto de Ano Novo. Se calhar podes pôr. É isso. E ali estou eu, repleto de promessa e entusiasmo. Para mais 365 dias. Deixa-me só dizer-te que um dos sonhos da minha vida é assistir Também eu em Viena ao adorava. concerto da Novo. Vamos combinar. O problema é que Os bilhetes já estão todo esgotados. mundo quer bilhetes para aquilo. Aquilo é Claro, por sim. sorteio. Claro, pois é verdade. Mas pronto, início do ano, primeiro dia, manhã, 365 dias de promessa e entusiasmo à minha frente. Estava eu em pijama a comer uma taça de cereais. E de repente há um sacana de um fragmento de cereal que vai para onde não era suposto ir, no chamado goto. E eu percebo, oh meu Deus, eu não consigo respirar. E então, para incrível espanto das minhas cadelas, começo a comportar-me, não de maneira voluntária, como uma personagem de um filme que foi A, possuída por um espírito malévolo, ou B, envenenada por alguém. Sabem quando a pessoa é envenenada num filme? Então eu levanto-me, estrebucho e derrubo coisas. Eu comecei a derrubar uma quantidade insana de coisas na minha sala e não percebo porquê, mas de repente parecia que a minha sala era uma loja chinesa. Parecia que o meu caminho estava repleto de coisas que não paravam de cair de todo lado. E no meio da crescente falta de oxigênio havia um lado minúsculo em mim a pensar duas coisas. Uma, eu não me lembro que houvesse tantas coisas capazes de serem derrubadas nesta sala antes de estar engasgado. E eu... Tu estás quase a ir desta para melhor e pensas, realmente a minha sim, sala há uma- está cheia de coisas. Está muito desarrumado. Uma Eu, se sobreviver, vou arrumar isto. Uma vertigem de pensamentos. E a outra coisa que eu pensei foi: que maneira estranhamente apropriada de um palhaço ir desta para melhor, com um cereal no goto em pijama ao som da marcha Radetzky. Mas pronto, digamos que na altura esses pensamentos ocupavam 0,5 do meu cérebro, porque 99,5 do meu cérebro estava a pensar: raios, isto não me convinha nada. Então, mas não estava lá ninguém Porque contigo. Como é que tenho fizeste? imensa coisa para fazer e ainda não me despedi de ninguém. E ainda pensei em ligar para algumas pessoas, entre elas vocês. Mas Enquanto estavas com o cereal no goto? tudo que vocês iriam ouvir era... E possivelmente iriam pensar: lá está o Marco, Lá está o Marco. com as suas coisas. Bom, uma das coisas que eu fiz... Tens que ensinar as tuas cadelas a fazer a manobra de Heimlich. Claro que sim. Imaginar a E uva. elas ficaram aflitas ou ficaram... Estávamos super espantadas a olhar para tudo aquilo. Uma das coisas que eu fiz foi agarrar numa garrafa de água das pedras que tinha deixado no sofá na véspera e que ainda tinha alguma água dentro, e literalmente o que eu fiz foi: eu atirei a água, não foi beber, eu atirei a água inteira para dentro da minha boca, como se estivesse a tentar apagar um fogo com um balde. Sim.
não resultou. Então o que é que eu fiz? Irrompi pela casa de banho e fui ao lavatório, abri a torneira e meti a boca no gargalo, lá no coiso da água. Não resultou, não resultou. Então o que é que eu fiz? Faço algo que, agora à distância, é extraordinário. Eu saí da casa de banho e fui até ao lava-loiças na cozinha, abri a torneira e meti a boca na torneira do lava-loiças. E isto é hilariante porque mostra o tipo de raciocínio fascinante que uma pessoa tem quando está nesta situação, que é tipo, a água da casa de banho não resulta. Já sei, vou para a água da cozinha. Apesar de ser rigorosamente a mesma água com a mesma pressão. E ficamos a saber a resposta de Nuno Marco lá à pergunta: olha, se soubesse que ias morrer, qual é que era a última coisa que farias? O Marco diria: eu abria as torneiras todas. Eu varria as torneiras todas lá para da minha casa. Pelo caminho, quando vou para a cozinha, pelo caminho, para onde é que eu passo? Um bidé! Sim, mas no andar de baixo eu não tenho bidé, tenho que ir ao andar de cima. Bom, pelo caminho passo pela caixa de cereais, para a qual olho, embora quase a falecer, com ódio e revolta. E ainda mais ódio e revolta porquê? Porque eram cereais integrais. Sem açúcar, com fibra. Daqueles que dizem que fazem bem. E com mensagens escritas do género: viva mais e melhor. Cínicos da trampa! Cínicos! Se eu tivesse optado por uma bola de Berlim, provavelmente não estava naquela situação. Raios. Depois de executar. Mas como é que salvaste? Depois de executar alguma da tosse mais extrema de toda a minha vida, mas mesmo extrema, e digo-vos que houve uma altura em que pensei que os meus pulmões iam sair projetados da minha boca para o chão e que as minhas cadelas depois iam comê-los. Depois de tossir como um completo demente, finalmente percebi que o cereal tinha seguido o seu destino e então imaginei-o como um vilão no fim de um filme, a desaparecer pelo meu esófago com um pequeno punho erguido em fúria, dizendo: voltaremos a ver! E então fiquei sentado num banco da cozinha, com o corpo todo a doer. Todo! Acho que me doía até a ponta dos dedos das mãos. Sim. A fazer o seguinte som. E a da altura pensei: epá, porra, este som é ridículo. Possivelmente estou a fazê-lo só para efeito dramático para mim próprio. Vou parar com isto. Mas depois percebi que não era efeito dramático. Eu não conseguia respirar de outra maneira. Durante 5 minutos depois deste acontecimento, eu não conseguia respirar sem fazer. E percebi também que as minhas 2 cadelas estavam paradas à porta da cozinha a olhar para mim com preocupação, com uma expressão que parecia querer dizer: precisas que ligamos alguém ou está tudo bem? Era isso que a expressão das cadelas Era. Como se elas pudessem ligar alguém. Enquanto tu fazias que som? E pronto, e passado um bocado voltei à minha vida, super grato, e olhei para a taça com o que restava dos cereais e pensei: não. Mas depois percebi que ainda tinha fome e acabei por comer o resto. Ok. Mas mastigando cada colher de cereais cerca de 250 vezes. Como se deve fazer. Claro. Mas o cereal que provocou isso tudo foi para o sítio certo? Foi para o sítio certo, não sei, desapareceu em mim. Conto hoje expeli-lo. Uma das coisas que eu imaginei foi as pessoas a comentarem. Imagina que isto tinha dado para o torto. As pessoas, que ironia, logo agora que ele começou a comer cereais integrais ricos em fibra. Exato. Malditos. E reparem que não fiz nenhuma única vez a piada serial killer. É verdade, muito bem. Muito bem. Pronto, tem alguma qualidade. Homem que Mordeu o Cão agora, com Nuno Marco. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Gás, Morte, Ressurreição. Eu acho maravilhoso estar a ter experiências novas, fascinantes, quase aos 45 anos, idade que já nos dá uma certa gravitas, não é? Uma? Gravitas. Eu sempre quis usar esta palavra aqui. E bonita, e muito bem. Tá bom, uma então. certa sensação de Isso que não já foi o corretor do texto que mudou e tu leste exatamente o que é gravitas. Eu sou uma pessoa de uma certa cultura. Uma certa sensação de que já passámos, aos 45 anos, temos a dizer que já passámos por bué coisas e que somos já algo batidos e vividos. Mas ontem, pela primeira vez na minha vida, eu experimentei as delícias daquele gás que se usa no dentista. Meu sonho era experimentar isso. Vai ao dentista. Mas eu acho que não tem, está proibido isso hoje em dia no Brasil. Cá não. Não? Não. E aliás, o teu dentista é brasileiro. Sim. O Fernando. O Fernando, que é nosso ouvinte, está a ouvir isto, de certeza. Eu tive de arrancar 2 dentes cá do fundo.
que irão em breve ser prontamente substituídos por versões à prova de cárie. E não só recebi a anestesia local via seringa, como ainda inspirei um gás que provocou efeitos super espetaculares. A saber, um calor bizarro pelas costas abaixo, rabo, pernas, pés e a seguir o mundo a mover-se em câmara lenta. A minha própria voz estava em câmara lenta. E o meu dentista, o Fernando, ele perguntava-me se estava tudo bem e se eu estava bem. E eu lembro-me de lhe dizer algo que lhe deve ter a ele soado normal, mas que a mim me soou algo como: estou bem, estou, sim, senhor. Foi fascinante, fascinante. Mas mais fascinante foi estar a televisão ligada no consultório e, no auge da anestesia, começar a dar este videoclipe. Peraí, no meio disso tudo Começou a dar este videoclipe. é até irónico. O videoclipe deste grande êxito do momento que se chama I Can't Feel My Face. Que ironia. Foi um daqueles momentos isto só te perfeitos acontece da a vida. ti. É incrível, incrível. Mas houve testemunhas, não Sabes que há estou uma aqui a versão gravar. desta música feita por um dentista? Eu vi, depois Viste mostraram depois? isso no Facebook. Tá Mostraram isso no Facebook, sim, com todo o aparato dos dentistas. Foi um momento perfeito da vida. Daqueles que vêm num embrulho todo bonito, com um lacinho. Desta em mão ao cima. dentista? Não, porque eu não conseguia a minha mão. Mas Gregório, acho que devias experimentar. Eu quero muito, eu acho que eu vou fazer isso aqui em Portugal. Eles tinham que fazer um turismo voltado para isso, o gás hilariante. Eu acho. E Vai a Portugal experimentar o seu o gás. efeito passa muito depressa, porque assim que te tiram aquilo da cara, de repente voltas ao normal. É bizarro. Tinha que ter bizarro. isso à noite, nas festas, na boate. Como é que se chamam? Casas noturnas. Sim, discotecas. Discotecas, isso. É diferente. Tem todos os Boate é uma tempos. palavra- Boate, casas noturnas, balada, Sim. night. Boate é uma palavra que a gente não usa desde 1970. Sinónimo. Sim. Bom, ontem estivemos a falar sobre notícias da nossa morte. Isto porque anteontem circulou a notícia de Epá, que isso é eu maravilhoso. e a Ana Galvão tínhamos falecido num trágico ia para todos acidente de automóvel. Gregório, não sei se já inventaram boatos da tua morte, mas sabes que não és Eu ninguém, sou mais é isso. jovem, né, Nuno? É o Desculpa. Gregório. Não, mas não é Eu verdade. estava a pedi-las. Não é verdade, não, mas não é verdade. Não chegas, só és considerado um grande artista quando tens Quando esse te quadro. inventam, É quando te verdade, inventam eu a- acho. a- Eu tive acho, com álcool e sim. drogas, imagina. O César foi álcool e drogas. No meu caso foi um horrível. acidente aparatoso. E pronto. Acho que me Ora bem, falta o talento para isso. o que é que aconteceu? Lá chegarás, Gregório. O que se passou foi que o César ontem contou aqui como é que foi, no caso dele, foi há um ano. Ele estava numa loja e recebeu uma data de mensagens de amigos. E eu então vou ler-vos a notícia que o site da Revista Maria fez sobre a nossa conversa de ontem aqui na rádio. O site da revista Maria. Sim, Tudo isto me parece tão maravilhoso. eles põem uma citação minha. E eu terei dito então o seguinte, e eu peço que não comentem nada, porque. Ora bem, o que diz é o seguinte: até uma foto do carro todo partido usaram. Eu estava numa loja e quando olhei para o telemóvel que estava sem som, tinha 215 chamadas dos meus pais, conta o humorista. Bom, vamos agora aqui. Portanto, eles fizeram um mashup, uma mistura das nossas sim. duas experiências, César. A rádio, há uns anos, era uma coisa que acontecia e que, a não ser que alguém gravasse a emissão numa cassete, perdia-se. E hoje em dia há esta coisa maravilhosa chamada podcast. E esta conversa aconteceu na edição de ontem do Homem que Mordeu o Cão, que é uma rubrica que, com incrível facilidade, pode ser ouvida na internet. E é tão moderno e maravilhoso que se pode fazer pausa para tomar notas, para se reproduzir exatamente o que foi dito. Claramente, o conceito de podcast ainda não chegou à Maria e eles, coitados, estiveram a tentar reproduzir a nossa conversa do Homem que Mordeu o Cão de ontem de cabeça. E o resultado é mais hilariante do que parece à primeira vista. O que aconteceu aqui, lá está, foi que amalgamaram a minha experiência e a do César. O César é que estava de facto há um ano numa loja quando soube que andava uma notícia na net a dizer que ele estava morto. E creio que as 215 chamadas que recebeste não eram todos os teus pais, eram de amigos teus e de pessoas preocupadas E contigo. também não eram 215. Mas não eram 215. É uma expressão. É isso. E O que eram várias pessoas, não eram só os meus Lá pais. está. Agora, o que esta revista conseguiu de maravilhoso é que, numa notícia sobre uma notícia que me dava como morto, ressuscitou o meu falecido pai.
Isto é incrível! Porque se uma notícia me mata, a outra ressuscita o meu pai. O que é genial, porque há muitos boatos de morte, mas é capaz de ser a primeira vez que, mesmo sem querer, uma revista lança um boato de ressurreição. Eu ter 215 mensagens dos meus pais sobre a minha morte é fascinante. Eu tive uma chamada da minha mãe, que convém sublinhar este facto, está viva e bem viva e faz amanhã anos. E a chamada da minha mãe não foi sobre isto, porque eu acho que ela não viu a notícia. Mas eu posso assegurar que, tal como acontece desde 2010, quando ele faleceu, eu não tive quaisquer mensagens ou chamadas do meu pai sobre este assunto. No entanto, o conceito é maravilhoso, porque eu de repente imaginei o meu pai no além, a olhar à volta e a pensar: onde é que anda o gajo? Onde é que ele anda? Se calhar, pá, tão distraído, foi parar a outra nuvem. Deixa-me cá mandar-lhe uma SMS a ver se ele já chegou e onde é que ele está. Muita gente condena o mau profissionalismo e a incompetência da imprensa em Portugal. Eu quero dizer aqui que acho maravilhoso, porque ontem ressuscitaram o meu pai e puseram-no a mandar-me mensagens de preocupação. E a isso eu digo: obrigado, Revista Maria. Obrigado. E obrigado, César, por teres contado a tua história. E Não, por teres não proporcionado. original isto. No fundo, foste tu que ressuscitaste um bocadinho do meu pai Não também. queria falar disso. Mérito seja devido. Deixa lá É isso. isso, é isso. Pensemos mais nisso. É isso. Título deste episódio: As Duas Coreias Unidas. Numa edição disto. De resto são unidas, mas é o caraças. O homem que mordeu o cão. Antes de mais, tenho de agradecer às incríveis centenas de pessoas que eu conheci este fim de semana. Eu andei em sessões de autógrafos do novo livro Ninguém do te Homem que parou Mordeu o este Cão. fim de semana, pois não? Não. Foi Braga, Foi demais. Guimarães, Foi demais. Gaia, Porto, Leiria. Foi a dada altura começou a ser um bocadinho custoso e eu percebi isso porque já estava com um olho mais aberto que o outro, que é o sinal de cansaço, no meu Podias caso. adaptar a música dos Da Vinci, mas ao teu fim de semana. Já fui a Braga, já fui a Guimarães, Porto, Gaia, Coimbra, Leiria. Foi o que eu fiz. Braga, Guimarães, Porto, Gaia, Coimbra, Leiria. Foi uma corrida imparável, sessões umas seguidas às outras. Pelo meio era suposto fazer emissão com a Ana Isabela Roja na Comic Con no Porto, a grande convenção de cómics e cinema e séries e videojogos. Mal ponho o pé na Comic Con, vejo uma quantidade de Harry Potters, Hermiones, figuras de animação japonesa, zombies e indivíduos parecidos comigo, com óculos, tudo a vir na minha direção. E foi assim que, de repente, eu era mais uma personagem da Comic Con. Havia filas para fotografias com um sujeito vestido de Darth Vader, havia filas para fotografias com um sujeito vestido de Stormtrooper e havia filas para fotografias com um sujeito vestido de Nuno Markle, com a vantagem de que o sujeito vestido de mim era eu próprio. Os outros não eram mesmo o Darth Vader. Não era mesmo o Stormtrooper. Não. Por falar nisso, depois temos que mostrar a trailer do novo Star Wars ao Pedro só para ver a reação dele. É isso. O Pedro deve estar. Estou em pulgas para ver isso. Temos que ver. Há um novo filme. Há um novo vai haver um novo filme. Muito em relação à Se história. calhar convia ver os outros. Sim. Daqui a um ano. Quantos filmes estão para trás? 20? Não, são só 6. Tirei fotografias com um zombie sanguinário e com uma Pikachu. Pus no meu Facebook. Pikachu? Sim, uma Pikachu. Ainda há quem se vista de Pikachu. Uma miúda Que disse Pikachu. que tinhas falado de mim, de zombies e não. Pois, mas faz sentido, não é? Claro que sim. Sim, Não, sim. falei no ar, na emissão da comercial. Por causa do Walking Dead, não é? Sim, porque eu dizia, de antes, os zombies era só malta esquisita como é, gostava. Agora, miúdas giras, tipo Wanda, gostam de zombies, não pode ser. Não Os pode zombies ser. estão na moda. Bom, perguntam-me vocês, então e que tal a Comic Con? E eu respondo, o cantinho da comercial era muito bom, excelente alcatifa, de resto não consegui ver mais nada, porque assim que chegou a hora de partir, tive de ir a correr até à porta sem fazer contacto visual com nada nem ninguém. Portanto, nem viste Morena Bacarim. Não vi Morena Pá. Bacarim. Ela também não te viu a ti. E o que eu digo é, eu sou só um caixa de óculos sem interesse nenhum. Estavam lá pessoas da Guerra dos Tronos e do Walking Dead, estava lá Morena Bacarim, senhores. Mas fiquei lisonjeado. Bom, pessoal, tenho uma nova embirração. Descobri para onde vão todas as coisas que perdemos, nomeadamente moedas, cartões multibanco, etc. É para esse lugar de lendas, que é aquele estreito e inacessível espaço entre o banco do condutor de uma viatura e aquela parte central onde está a manete das mudanças, o isqueiro. Sim. Pronto, e o que se passou é só um desabafo, agora que não tem a ver. Mas é inacessível, É inacessível. é. Muitas das coisas consegues chegar lá por baixo do banco, outras estás a vê-las, mas não consegues, os dedos não cabem. É verdade. E é o que se passa atualmente com o meu cartão multibanco. O que significa uma coisa muito simples: enquanto eu não conseguir tirá-lo dali, conto convosco para me pagarem tudo aquilo que eu tenho para pagar. Pedro, conta da luz. Isso é um estratagema. Pedro, conta da luz. Vasco, conta da água. Wanda, IVA. Epá, porquê que eu fico com Vai buscar! Pumba, bendita conta da água. com a maior fatura, pá? Não, eu fiz sorteio prévio, epá, isto foi aleatório. Com o representante do Governo Civil. Ai, o meu azar, que pá. sim. Estou a Onde é que ele está ver o agora? azar. É sempre uma situação de grande tensão quando um avião se vê obrigado a abortar uma descolagem. Geralmente é quando se descobre
alguma coisa muito má, uma avaria que podia ter feito o avião cair em pleno voo, naquilo que podia ser uma tragédia para todos os passageiros, ou quando acontece alguma situação terrível a bordo, um terrorista que faz toda a gente refém. E foi de facto uma razão muito, muito má que levou a filha do presidente da companhia aérea coreana Korean Air a fazer o piloto do avião em que se preparava para viajar de Nova Iorque para Seul, abortar a descolagem, com um avião cheio de passageiros. Cho Yun-ah, que é também vice-presidente da Korean Air, ela obrigou... Cho Yun-ah. É só Yuna, ele é show porque é o senhor. É um short. Não, mas devia ser Chora. Chora Yuna. Ela obrigou toda a gente a ficar em terra depois de ter descoberto no avião algo que a chocou e que em boa hora a fez sacar dos seus galões de patroa da companhia e evitar que o avião levantasse. Porquê é que ela decidiu, de uma forma, eu diria, heroica, travar a descolagem do grande pássaro de ferro? Porquê, Nuno? Porque lhe serviram nozes de macadâmia em pacote e não em taça. Pois, ela ficou arrasada quando percebeu que na própria companhia aérea de que é vice-presidente os aperitivos em primeira classe vêm num pacote e não dispostos numa elegante taça de vidro. E por isso ordenou que um avião cheio de pessoas, que na verdade estão nas tintas para como é que os aperitivos são servidos, não levantasse voo enquanto não houvesse taças de vidro para os passageiros de primeira classe. Como se vê, não são só os desfavorecidos que requerem ajuda humanitária. Esta grande justiceira do bem é um símbolo, uma bandeira das inquietações daqueles que sofrem porque têm de abrir pacotes de nozes de macadâmia com as próprias mãos. Que grande, grande mulher. Como é evidente, os passeios de turística adoraram isto e respeitaram muito esta causa, depois de ficarem retidos durante mais umas horas no aeroporto, chegando a Seul muito mais tarde do que o previsto. E alguns deles ficaram mesmo com vontade de erguer às cavalitas a senhora em celebração. Claro. E com ela às cavalitas fazer depois uma vénia junto a um precipício. Não é só na Coreia do Norte que há abusos amalucados de poder. Entretanto, se calhar vou deixar a história da Coreia do Norte para a segunda edição. Está bem, e assim elas estão separadas? Separá-las, não é? Pois é, estão separadas. Vamos separar as Coreias então. Pronto. É isso. O Zé Luís Peixoto fica para a outra edição, é isso? Fica, não é? fica. Sim. Belo livro do Zé Luís Peixoto Ainda sobre não li, a tenho Coreia do uma Norte. casa para Belo livro. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Inscreva-se até dia 15 com 15% de mensalidade em dezembro e janeiro. Visite um clube, vagas limitadas. É também uma oferta chocolates Licor Beirão. Em chocolate também tem muita piada. O homem que mordeu o cão. Mordeu o cão. Título deste episódio: então você despede-me por eu gostar do café amargo? Olha que eu mato, mas deixe-me só acabar de ver este filme maroto. Mas consegui juntar aqui tudo. Consegui juntar aqui tudo. Bom, na Itália, escândalo. Um famoso fabricante de automóveis, cujo nome começa por F, acaba em T e lá pelo meio tem IA, despediu um funcionário de uma das suas fábricas, a fábrica de Termini Merese, que é perto de Palermo. O funcionário não aceitou o despedimento, levou o caso a tribunal, isto em 2010. Na altura, o tribunal deu razão à empresa, mas o homem não desistiu e voltou à luta, pediu recurso e agora, em 2015, foi-lhe dada a razão. Qual era a questão? A questão é que o funcionário da fábrica foi apanhado, na hora do almoço, a visionar pornografia no computador. Ah, malandro. Foi isso que lhe valeu o despedimento. Embora o homem argumente duas coisas. Uma, que durante a hora do almoço uma pessoa pode fazer o que quiser. Eu acho que apesar de tudo mais vale comer. Sim, é melhor. Pois, então, mas... E depois argumenta que não viu o filme tempo suficiente para que se possa afirmar que ele estava de facto a ver um filme pornográfico. Ele disse que era simplesmente tipo um passou os trailer, olhos. era um trailer, era só assim um bocadinho. Sim, se calhar era só, Sim. era só o teaser. Ok. Mas ele diz que passou os olhos a correr pelo filme. Ele diz que nem prestou bem atenção ao que estava ali a acontecer. Enfim, o que costuma acontecer nestes filmes não requer particulares graus de atenção. É a vantagem destas narrativas, não é? Uma pessoa pode apanhá-la facilmente a qualquer momento, mas gosto de pensar que existem pessoas que querem acompanhar a história, não é? E que estão ali tipo: então este com quem ela está agora era quem? Era o canalizador? Então o canalizador não estava com a morena? Esta é loura? Ou ela tinha uma peruca? Não estou a perceber nada da história. Então agora a loura está com a morena? Então, dizer, Também pode acontecer. ai, não percebo nada. Bom, este indivíduo conseguiu uma indemnização do fabricante de automóveis. Conseguiu. Mas nem tudo foram derrotas. Pornografia. Nem tudo foram derrotas para a empresa. No mesmo dia, eles conseguiram que o tribunal lhes desse razão no caso do despedimento de um outro funcionário da fábrica de carros que foi apanhado a fumar cannabis durante a hora do almoço. Esta malda faz tudo durante a hora do almoço, menos a almoçar. Isto é incrível, Bom, e agora, estudos nos quais se gastou rios de dinheiro para que palermices sejam ditas e programas matinais de rádio tenham assunto parvo de conversa.
Este é notável. Estudiosos de psicologia da Universidade de Innsbruck, na Áustria, levaram a cabo um estudo sobre o paladar das pessoas e em que medida o gosto por coisas mais doces ou amargas poderia dizer alguma coisa sobre a espécie humana. Antes de mais, tenho de vos perguntar: algum de vocês gosta de café sem açúcar? Não. Eu tento gostar, porque já me disseram que o café deve ser devidamente apreciado. Os puristas do sabor café natural do dizem que café não se tem que deve ser pôr sem açúcar. açúcar. Há pessoas que optaram, por uma questão de saúde, largar o açúcar e por isso simplesmente deglutir o café amargo. Eu só gosto de uma coisa amarga, é o chocolate. Eu consigo gostar daquele chocolate, sabes, Que nunca é negro bem, mesmo, mas assim, tem amargo, uma sim. coisinha mas- doce. Lembras-te uma vez que vieram cá fazer uma degustação de café? Sim. E daí, este café aqui tem que ser bebido sem açúcar. Eu, então vamos lá a isso. E eu vi um bocado e disse: quero açúcar. É verdade. O homem escandalizado. A gente não sabe apreciar. Mas há pessoas para quem beber o café sem açúcar é um sacrifício que tem que ser feito. E há pessoas que genuinamente gostam do café sem açúcar, porque supostamente, lá está, é o genuíno sabor do café. O meu pai era uma dessas pessoas. O meu pai bebia sempre o café sem açúcar e adorava, nem estremecia. Já eu, quando bebo café sem açúcar, para já, logo para começar, o meu olho direito fecha instantaneamente. Logo. E É logo. pisca. É isso. Pois bem, a maneira como bebemos o café pode ditar coisas muito importantes, não apenas sobre a nossa personalidade, mas sobre a nossa sanidade mental ela própria. É o que diz este estudo da Universidade de Innsbruck, onde os hábitos de 1000 pessoas foram estudados e a conclusão a que se chegou é que quem gosta de café sem açúcar, entre outras comidas amargas, quem gosta de sabores azedos, amargos, tem sérias probabilidades de ser um filho da mãe, vaidoso, sádico, manipulador e, eventualmente, com tendências psicopatas. Eu só posso falar pelo meu pai. Ele não era nada disto, coitado. E agora também não está cá para se defender dos bandidos, dos estudiosos de Innsbruck. Seja como for, para todas as pessoas vivas que nos ouvem e que bebem café sem açúcar, vocês são malucos! Literalmente, são malucos. Eu tenho medo de vocês, pá. Sempre com açúcar. Mas de facto os puristas dizem que não. Não, tem que ser por isso. O bom do beijo. Não. Eu faço logo. O que às vezes eu faço é, imaginemos que o café Mas não está. quer saber o que é que tu fazes? Desagradável. Isto foi tão desagradável. E agora está aqui a dar-me abracinhos e festinhas. É que foi tão desagradável. Eu às vezes Está de mau feitio. Às vezes tenho mau feitio, mas é só. O Vasco é sempre o alvo. Está de mau feitio. Está mais perto, está aí mais perto. Mas Nem quer saber o que é que está de mau Se feitio. bruta mesmo. Mas diz lá que eu fiquei curioso. Diz? Diz o que é que. Uma coisa que eu faço, disseste tu, antes da banda te bater. Não, digo-te a ti lá fora, agora a banda não vai ouvir. Ok. O Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco. A terceira melhor pessoa do mundo a cantar a Chuva no Mar, depois de Carminho e Marisa Monte. Qualquer coisa, eu canto qualquer coisa. Eu sou um roxinol. Como ouvimos há bocado com o África Minha. Não foi incrível? Foi lindo. Lá está, mas não é cantar, é narizar. Bom, título deste episódio: O futuro é pelos, o passado é gay. Pois. É assim que elas acontecem. Antes de mais, eu estava aqui a pensar que o Dirty Dancing é um daqueles filmes com um título português que acaba por favorecer o filme. Dança Comigo. Seria terrível se a tradução fosse literal, porque muita gente não iria ver o filme Danças Porcas. Ou se calhar muita gente iria ver. Iria ver, veria. mas depois ficaria Eu veria. decepcionada, não é? Afinal. Afinal não é assim tanto. Afinal, não são Sim. assim tão porcas. Bom, o futuro pode estar em muitas coisas. Há pessoas que leem o futuro nas cartas, há pessoas que leem o futuro nos búzios, Na borra do café. na borra do café, nas palmas das mãos, nas folhas do chá. E depois há a vidente Kat Tech de Brooklyn, em Nova York. Esta mulher começou a espalhar folhetos pela cidade dizendo que consegue ver o futuro Onde? isto é demais, nos restos de cera com pelos colados. A cera que é usada na depilação. Ai, cansam Ela- estas coisas, cansam. Estas Pá, coisas sério, cansam. é que não há. Não é, pá, que estas coisas cansam. As pessoas cansam. Mas sim, ela diz que vê o futuro nos restos de cera com pelos colados Pois, da depilação. Ela não faz questão que as pessoas lhe mandem a cera, propriamente Não. dita, não. Oh, como é Ela diz possível? que basta uma fotografia da cera com os pelos arrancados lá colados. E ela vê o futuro. E vê o futuro. E claramente ela não tem concorrência. Eu penso que estamos perante uma arte cuja classe. não tem lá mais ninguém. Não, eu acho que esta classe é uma Sinceramente. classe composta por apenas uma pessoa. Como é possível? Quando se organiza uma grande convenção de videntes de pelos em cera,
Vai só ela. A Cat diz que estuda os padrões dos pelos arrancados. Ela diz que os que são arrancados da zona pública são os que dão melhores leituras. Pois, porque ela quer ser. Bom, enfim. E depois, mediante pagamento, envia relatórios de conselhos e previsões para o futuro. Claro que envia. Tais como este, que foi recebido pela editora de beleza do site Refinery 29. Ela quis testar este serviço e então enviou imagens de cera com pelos, não dela, mas de uma amiga. E ela previu o futuro com base nisso? Sim, e recebeu a seguinte mensagem. Então diz lá, o que é que ela prevê? 2 espelhos não podem apresentar reflexos idênticos. Aliás, você vive no mundo que vê todos os dias. Está na hora de melhorar as suas visões. Evite sentar-se no metro esta semana. E lembre-se, a água da chuva é o melhor cenário. isso é uma grande previsão. Para já, porque é Isto muito específica. Não, e repara, está na hora de melhorar as suas visões. Se calhar é marcar uma consulta no oftalmologista, por exemplo. Nós temos que ler nas entrelinhas. Sim, temos que ler isto parece uma mistura Mas de confúcio. está incompleta. Não se sente no metro nos lugares que já estão ocupados. Porque incomoda as pessoas. Estão sentadas. Isso é sempre um bom conselho. Não isso é? é sempre útil. Mas é uma espécie de Confúcio com mestre Yoda. Não sei. Mas eu não faço ideia do que ela quer dizer. Nada. Diz a notícia que a carta com a análise dos pelos ainda continha a enigmática e quase mística frase: o que não foi depilado é tão importante como o que foi depilado. Isso é uma referência a outras partes do corpo. Super misterioso. De certeza que isto tem profundidade. Só que é isso mesmo, é tão profundo, tão profundo que nem se vê, está muito lá para baixo. É muito profundo mesmo. É muito profundo, eu não consigo lá chegar. Não se consegue, muito, não é? muito lá para dentro. Pois. Bom, um dos grandes protagonistas da atualidade bizarra é o lutador de boxe Yusuf Mack. O homem era considerado um pugilista másculo, quando de repente surge, ele é americano, surge na net um filme para adultos feito há uns anos, onde não é, eu disse Yusuf, mas ele é Yusuf. Yusuf Mack. Ele entra nesse filme, sendo que se tratava de um filme gay. Um porno gay. E então o pugilista veio ao público dizer que não sabia o que era aquilo. Não sabia, foi uma fase. Não, e que tinha sido certamente drogado e forçado a entrar em cenas com 2 homens. Muito embora no filme pareça que ele está até a apreciar, não é? Sim, sim. Ele diz que muito sinceramente não se lembrava nada daquilo. Esta é mais ou menos a desculpa oficial quando surge na internet um destes projetos do passado de figuras públicas. Aliás, tivemos cá um caso assim. Não vou agora dizer nomes, mas lembro-me que as palavras "só me podem ter drogado porque não me lembro nada disto" foram preferidas. Não sei se lembram quem foi, mas não me lembro. se não se lembrarem, vão procurar. Bom, no caso de Yusuf Mack, ele disse isto num destes dias ao jornal Philadelphia Daily News. Não me lembro, drogaram-me, foi contra a minha vontade. No dia seguinte voltou ao público para dizer, e passo a citar: peço desculpa, afinal lembro-me. Ok. Do fundo do meu coração peço desculpa. Eu estava consciente durante a filmagem, participei naquele filme porque na altura precisava de dinheiro. E também porque sou bissexual. Palavras de Yusuf Mack. Eu adorava que ao terceiro dia ele tivesse declarado: não, estava a gozar, não me lembro mesmo. Não me lembro mesmo de ter entrado no filme e certamente drogaram-me porque sou heterossexual. E depois no quarto dia dizia: não, estava a brincar. Não, eu lembro-me perfeitamente. Se ele tivesse confirmado e desconfirmado dia sim, dia não, de certa altura o mundo já estava tão confuso e cansado que muito sinceramente já ninguém queria saber. Já não era notícia. Quero dizer o seguinte: no meu caso, se um dia aparecer na internet um vídeo meu a fazer alguma coisa bizarra, eu direi, evidentemente, eu não me lembro nada disto. Só que no meu caso será verdade. E não tem a ver com ter sido drogado, é que eu sou mesmo distraído. Eu não me lembro sequer do que jantei ontem, calha bem. Mas há coisas tuas para descobrirmos, Nuno Marco? Eu sei lá, pá. Não Vale me lembro. a pena pesquisar não me aqui lembro. o Google? Pesquisa. Aquele filme com o Zé Naifas num armazém de odivelas. Exato. Bom, ontem o livro O Homem que Mordeu o Cão, os clássicos, chegou às lojas. Um livro que nós não temos? Ainda não tem, pois é, mas devem estar a chegar uma Pois caixa. devem estar a chegar. eu- Deve estar o primeiro de 97. Eu hoje prometi que ia tratá-lo muito bem. Hoje não. É isso. A própria progenitora de Pedro Ribeiro ficou incomodada. Com este coisa, como é possível? Não vamos tratar bem o Marco. Vamos tratar muito bem o Nuninho. Chegou às lojas, houve pessoas que já o compraram e eu quero agradecer a essas pessoas. Eu pretendo agradecer uma por uma às pessoas. Então vais ter muito trabalho. Vou-te dizer uma coisa. Vais ter muito trabalho. E pronto, e muito obrigado. Recebi uma fotografia, foi o José Carvalheira da editora da Objetiva, mandou uma fotografia de um dos primeiros painéis com os livros todos expostos e havia um que estava de pernas para o ar.
E eu quero aqui dizer à pessoa que pôs esse livro de pernas para o ar: que vergonha, não se faz isso aos livros das outras pessoas. E queria também dizer a alguém que ponha o livro direito, se passar por lá. É numa FNAC qualquer. E a Carminho hoje vinha cá, o pretexto é o disco platina. No fundo, ela quer apenas pôr-se na fila para ganhar um livro. E eu ainda não tenho nenhum, só tenho um para mim. Eu sei, eu para mim, quer dizer, já escreveste o livro, precisas de um. Já está cheio de nódoas, já está tudo sujo. Já está tudo sujo. Também aquilo já não adianta de dar aquilo a ninguém. O espírito do autor não adianta dar aquilo a ninguém. O homem que mordeu o cão. Já fiz o teste da casa de banho. Eu sempre que escrevo um livro, levo para a casa de banho para ver se funciona. E então? Funciona. Resultados comprovados. Mas desta vez a capa dura é mais incómoda para a pessoa ter. Tipo, não é só para ler, não é para nenhum outro tipo de utilização. Não. E o tampo da sanita já está frio, não é? Nesta altura. Já está. E o gel de banho é péssimo. O gel de banho é péssimo. Parecem cubos de gelo. Título deste episódio: constato agora que me esqueci de inventar um título para este episódio. Mas está tudo bem. Conduzir e falar ao telefone dá sarilho. É sabido que pode dar sarilho quando não se tem um kit de mãos livres. Este indivíduo de Vancouver, 49 anos de idade, foi caçado pela polícia quando falava ao telemóvel. Não foi a tempo de esconder o telemóvel, a polícia mandou-o parar e o que aconteceu foi extraordinário. Quando estavam a ver os documentos do homem, os agentes da autoridade sentiram um cheiro estranho que emanava do carro. O homem tinha no porta-bagagens mais de 1 quilo de marijuana, meio quilo de cogumelos, 250 gramas de haxixe, milhares de dólares em notas. É maravilhoso que um tipo que transporta estas coisas dá só a luz de conduzir e falar ao telemóvel. Eu, se fosse ele, tinha posto aí num daqueles anúncios luminosos que alguns táxis têm em cima, a dizer droga da boa. E talvez um altifalante. E uma musiquinha como aquela empresa de produtos congelados. Olha o haxixe! Olha o cogumelo! Tinha jeitinho. Tinha. Em Somerville, na Austrália, outra detenção. Ai, peço desculpa. Sabes o que é que foi isso? Alarme de estupidez. Foi quando assim que eu digo uma estupidez, toca. No telefone reage, sim. Em Somerville, na Austrália, outra detenção, esta de um homem que roubou 2 latas de cerveja num supermercado, enfiou-as nas calças. O que eu acho heróico da parte dele, latas de cerveja gelada dentro das calças. Xiça. Se calhar na Austrália está calor. Se calhar está calor na Austrália, mas olha, mesmo assim. Ele enfiou as latas nas calças, foi surpreendido por uma empregada que lhe disse: você não pode levar latas de cerveja sem pagar. E ele tentou convencê-la de que o volume das latas de cerveja na parte da frente das calças eram a sua masculinidade. E a senhora respondeu: mas como é que uma parte da sua masculinidade está na zona do tornozelo? E dito isto, ele atirou uma das latas à senhora. Acabou por ser apanhado pela polícia e diz a notícia que durante a detenção ele gritou: tirem-me as algemas, por favor, para eu vos dar uma coça. Este é o tipo de pedido que eu adoro. Ele deve ter mantido 1% de esperança que os polícias respondessem: Tá bem, dê lá uma coça à gente. A gente tira. Bom, e agora quero falar-vos de uma história que me impressionou muito. Eu acho que é das histórias que mais me impressionou de sempre, da história do homem que mordeu o cão. Foi deixada no Facebook por uma ouvinte nossa, Mariana Sora. É uma história de abnegação e profissionalismo sem limites. O protagonista é um senhor chinês de 50 anos chamado Zhang Bangsheng. Ótimo nome. Zhang é tratador do Jardim Zoológico de Wuhan, na China. E de novo, Pedro Ribeiro, eu preciso que aumentes a dignidade desta história com uma música bonita. Eu quero fazer um aviso prévio. As pessoas que estão a tomar o pequeno almoço talvez queiram parar de o tomar agora. Ok? As pessoas que ainda não tomaram o pequeno almoço e que o têm à frente, não avancem já para isso. Abram as janelas. Ouçam calmamente esta história. Eu e a Wanda já comemos meio pão cada um. Sim, vê lá o que é que fazes. É pouco. Okay, ouçam calmamente esta história enquanto levam com o ar fresco da manhã no rosto. Quer dizer, hoje levam com ar fresco e água, com toda a força na cara. Mas, dado o teor desta bonita história real, talvez não faça mal. Tu avisa! Seja como for, a homenagem. Temos de fazer homenagem a este homem, Zhang. O trabalho abnegado com esta cria é daquelas coisas que até pode fazer com que ele tenha algum sucesso com as mulheres, mas só no sentido delas dizerem: tão querido. Mais do que isso, penso que será difícil que Zhang obtenha, porque ele lambe o rabinho de um bicho. O homem que mordeu o cão
É uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. Atenção que hoje devia ser não o homem que mordeu o cão, mas sim o homem que lambeu o macaco. Esta rubrica pode mudar de nome neste momento. É também uma oferta do Pink Friday de hoje no Homes Place, oferta especial do mês de março. Yeah! Oh. O homem que mordeu o cão. Estou a escrever o título. Mas vais dar prémios, não é? Vais dar 2 prémios hoje. Vou atribuir prémios. Título. Título. Já entrou o genérico. Título deste episódio: Ninjas não têm pelos. Escândalo. Consegui pôr 3 coisas aqui. Bom, prémio sendo assim tudo bem, da manhã vai para um homem de Atlanta, na América, que foi apanhado a roubar um supermercado a meio da madrugada. No momento em que foi apanhado, ele disse à polícia: calma, estava só a praticar as minhas técnicas de ninja. Pronto, então. Cá está, por isso, pode avançar, claramente o grande vencedor do prémio sendo assim tudo bem. Claro. Senhor Ninja, da peço manhã. desculpa, continua. É isso, é um prémio que atribuímos, mas a polícia não, porque ele foi preso. Mas ninjas são de facto tramados. Vocês sabem que eu tenho um problema com ninjas. Eles podem estar em todo o lado. Eu, quando entro numa casa de banho, olho sempre para o teto. Nunca se sabe. Mesmo na minha casa. É preciso ter cuidado. Sim, eles arranjam maneira de estar presos ao teto, não é? Com as mãos e os pés. Ninjas, pá. Tu tens que descansar, não? Ninjas são tramados. Aqui há tempos houve uma infestação de ninjas na parede. Pois. Tem de se chamar a câmara. A mim o que me chateia quando vou a uma casa de banho está tudo ninjado. É verdade. Excelente, considero excelente, 0 a 10, 9,5. Bom, e com isto peço desde já desculpa às associações ninjas que existem. Isto foi só uma graça. Sabem que eu não filtrei. Peço desculpa, Não, mas saiu. resultou. Obrigado, Foi obrigado. bom, foi bom. E não sou ordinário nem nada. Sim. Foi bom, vai. O Pedro vai Atenção, cair. temos o maior respeito por malta que é ninja. É isso, porque eu lembro uma vez fiz uma brincadeira envolvendo ninjas e recebi uma mensagem bastante agastada e de eu uma não quero receber associação. mensagens dessas. Mas Foi só uma graça. Então podíamos convidar um ninja para estar aqui connosco a contar tudo. Não. Há uma associação de ninjas. Há várias até em Portugal, acho eu. Associações ninjas. Sim. Querem pedir desculpa ou avançamos? Para lá que só me vem graças à cabeça, eu não quero dizer mais. Desculpa às associações ninjas. Muda de assunto. Já o prémio sendo assim, fica sem efeito da manhã, vai para um noivo de Singapura. No passado fim de semana aconteceu o casório. Estava tudo a correr bem e o noivo preparou uma coisa especial para exibir depois do copo d'água. Um daqueles vídeos giros com música querida, documentando momentos da vida a dois dele e da noiva. Uma projeção que estava a aquecer os corações de todos os convivas na festa, até ao momento final do vídeo, onde o noivo juntou material inédito que esperou pacientemente até aquele momento para mostrar a toda a gente. Nada mais, nada menos do que imagens captadas por uma detetive privada que mostravam a noiva poucas semanas antes do casamento a entrar num motel com outro indivíduo e ambos a entregarem-se a práticas íntimas. Diz-me que este indivíduo também estava no casamento. Eu não sei se o indivíduo Olha, não sei. mas ele casou-se. Mas o caso foi antes ou depois? Não, ele casou-se, esperou, fez o copo d'água. Foi anulado imediatamente. Sim, claro. Mas pronto, que coragem, ele projetou este vídeo no casamento para espanto e horror de convidados de todas as idades. A detetive privada, a que a notícia se refere como a senhora Zoó, falou à imprensa sobre este caso e confirmou que, de facto, semanas antes entregou ao noivo aquelas controversas imagens, mas que ficou aliviada quando recebeu o convite para o casamento. Ela estava no casamento? Ela estava no casamento e ela pensou: olha, passaram pela crise, mas conseguiram dar a volta. Ela nunca pensou que o seu vídeo os pais fosse dela a grande devem ter estrela. adorado. Sim, estava lá toda a gente. E os avós, imagina. Os avós a ver aquilo. Portanto, para este noivo, e na verdade para o casal de noivos, vai o prémio. Sendo assim, fica sem efeito da manhã. Eu gosto de pensar que a seguir ao vídeo ter passado, o DJ disse: e agora então vamos à primeira dança do... Exato. Não, e claramente naqueles casos de bom, e agora música! Bom, ontem já falámos sobre isto, mas eu tive de ir investigar. Vera, foste tu que me trouxeste esta notícia. As narinas? Sim, há mulheres que de facto estão a aplicar extensões de pelos a sair das narinas, extensões de pelos que estúpido. Em muitos casos são feitas a partir de pestanas postiças. Elas arranjam maneira de encaixar aquilo e há mulheres decididas a que isto seja a próxima grande cena da moda mundial. Há mulheres a defender que isto é uma manifestação de feminismo. O que eu tenho a dizer sobre isto é o seguinte: minhas queridas senhoras, sou um homem de 46 anos. Durante anos gozei com homens de cujos orifícios como ouvidos e narinas, despontavam pelos. Lembro-me de olhar para alguns taxistas de meia-idade e de pensar estupidamente: tantos tufos, arrebentar do nariz as orelhas, nunca terei nada disto, nunca.
Pois quando virei a casa dos 40 fui brindado por essa magia. E é absolutamente terrível. É terrível que o corpo tenha estes mecanismos de humilhação. Porque alguns compreendem-se. É normal que uma pessoa, a partir de uma certa idade, tenha mais problemas em curvar-se para apanhar coisas. O corpo está a começar a ficar gasto. Mas nunca percebi nem perceberei porque é que com a idade, e como se não bastasse já tudo, os homens são ainda brindados com este presente. o número da minha estete. Tufos. É tipo, toma lá tufos, diz Deus, se existe. Toma lá tufos para tentar a cortar, porque és idosa. Olha, a minha Portanto, esteticista arranca os pelos do nariz e tu não choras. Sem dor, é que Sem dor, ela faz aquilo tão rápido que tu nem choras. Eu tenho sempre uma lágrima. Não, mas ela faz aquilo com um cotonete. Tens uma máquina para tirar uma máquina. Tens uma máquina. Eu também tenho. Isso é um pouco assustador, isso não? É uma pequenininha. Faz assim. Não, dor. Eu também tenho, mas quando. Vais a caminho do Borrié, não é? Depois só a cabecinha. Não, aquilo faz uma coisa, faz uma espécie de um. Mas a máquina corta, não arranca. A máquina corta. Mas o que se passa com a minha é que às vezes a pilha está fraca e ela já não tem aquele fulgor. Sim. Então parece que entra triste no nariz, está tipo. É isso, é isso. E depois pensas sempre, tenho que trocar a pilha e nunca trocas a sacana da pilha. Mas pronto, quando eu vejo agora estas jovens a aplicar pelos nas narinas e a dizer que isto é feminismo, a única coisa que eu posso dizer é, malta, como defensor do feminismo, de bom grado que eu troque de nariz convosco. Porque, muito sinceramente, eu não quero esta porcaria para nada. Não. E se fazem muita questão, força. Não troques de nariz. Esse nariz é teu, tem personalidade. Pelos nas narinas é a vossa cena. Eu tenho-os e não os quero. Eu dou pelos. Eu posso ser como aquelas pessoas que vendem cabelos para extensões. Só com pelos nasais. E das orelhas também. Eu dou tudo. Eu dou tudo o que quiserem. Também tens pelos nas orelhas? Tenho. Às vezes tenho esse flagelo também. Eu só não tenho pelos assim no peito bem pouco. Eu pensei o pior. Aí também deves ter pelos. Bom. Ai, estou cansado. Se calhar agora Pedro carregavas no play. Vai que amanhã é fim de semana. Reparem, a idade trouxe-me pelos quando deixou de estar na moda os homens terem pelos. Estás muito bem. Tu tens o teu próprio tempo. Porque, repara, antigamente o ideal de homem era tipo o Sean Connery no 007. E o Sean o Tony Ramos, pessoas com camisolas vestidas. E agora não? E eu nessa altura não tinha nada e pensava, eu quero ser como eles. Olha, mas depois cheguei a essa idade e agora os homens estão todos a tirar pelos e agora é que eu tenho alguns. E isso chateia-me porque parece que é sempre contra a maré. Estás bem. Mas a moda é cíclica, portanto deixa de estar. Espera Tá bem, até. tá bem. A tua vez vai chegar, ok? Está bem. Pronto, não fiques triste, anda cá. Ok, Vera, obrigado. Uma festinha, pronto. Pronto.